Em um mundo onde a justiça se equilibra na borda de uma faca afiada, existem aqueles que ultrapassam os limites da humanidade com atos inimagináveis. Mas o que acontece quando estes indivíduos enfrentam o veredito final de seus atos? Este documentário mergulha nas profundezas da psique humana, explorando as reações de assassinos notórios no momento em que recebem suas sentenças. Da incredulidade ao arrependimento, da raiva à aceitação, cada reação revela uma história única. Jeffrey Dahmer, um assassino em série e criminoso americano, nasceu em 21 de maio de 1960. Entre 1978 e 1991, Dahmer assassinou 17 homens de maneira verdadeiramente horrível. A exploração, o esquartejamento, a necrofilia e o canibalismo foram todos elementos de seus crimes. Eu sempre soube que era errado, mas depois do o primeiro assassinato não foi planejado. Eu estava voltando do shopping em 78. Eu tinha fantasias de pegar um carona e levá-lo de volta para casa e ter total controle e domínio sobre ele. Pelo que a maioria relata, Dahmer teve uma infância normal. No entanto, ele se tornou retraído e pouco comunicativo à medida que envelhecia. Começou a demonstrar pouco ou nenhum interesse por hobbies ou interação social à medida que entrava na adolescência, voltando-se, em vez disso, para examinar carcaças de animais e beber pesadamente como entretenimento. Seu consumo de álcool continuou ao longo do ensino médio, mas não o impediu de se formar em 1978. Foi apenas 3 semanas depois que o jovem de 18 anos cometeu seu primeiro crime. Devido ao desenrolar do divórcio de seus pais naquele verão, Jeffrey ficou sozinho em casa. Ele aproveitou a oportunidade para agir de acordo com seus pensamentos sombrios que vinham crescendo em sua mente. Jeffrey ofereceu uma carona para um menino chamado Stephen Hicks e ofereceu levá-lo de volta à casa de seu pai para tomar cerveja. No entanto, quando Hicks decidiu ir embora, Dahmer o atingiu na parte de trás da cabeça com uma halter de 10 quilos. Você parece o tipo de pessoa que poderia ter dito a si mesmo: isso está errado, eu devo parar. Em seguida, ele dissecou, dissolveu, pulverizou e espalhou os restos, agora imperceptíveis, por todo o seu quintal. Mais tarde, admitiu ter assassinado Hicks simplesmente porque queria que ele ficasse. Passariam 9 anos antes que ele cometesse outro assassinato. Stephen Tuomi foi a segunda vítima assassinada em setembro de 1987. Dahmer o pegou em um bar e o levou de volta a um quarto de hotel, onde acordou na manhã seguinte ao corpo espancado de Tuomi. Mais tarde, afirmou não ter memória real de ter assassinado Tuomi, sugerindo que cometeu o crime por algum impulso durante um período de perda de consciência. Os assassinatos ocorreram esporadicamente depois de Tuomi, com 2 vítimas em 1988, uma em 1989 e 4 em 1990. Ele continuou a atrair homens desavisados de bares ou a solicitar trabalhadores corporais, a quem então drogava, explorava e estrangulava. Nesse ponto, Dahmer começou a realizar atos particularmente perturbadores com os cadáveres, continuando a usar os corpos para atos sexuais, tirar fotografias do processo de esquartejamento, preservar com precisão científica os crânios de suas vítimas para exibição e até mesmo reter partes para consumo. Eu estava me ramificando. Foi aí que começou o canibalismo. Comendo o coração e o músculo do braço, era uma forma de me fazer sentir que eles faziam parte de mim. No início era só curiosidade, e depois tornou-se compulsivo. Depois tentei manter a pessoa viva, induzindo um estado de zumbi.
Durante este período, Dahmer foi preso por um incidente em sua casa, trabalhando na fábrica de chocolate Ambrosia, onde ele drogou e explorou um menino de 13 anos. Por isso, ele recebeu uma pena de 5 anos de liberdade condicional, 1 ano em um campo de liberação de trabalho, e foi obrigado para se registrar como infrator. Ele foi liberado 2 meses antes do trabalho. Posteriormente, mudou-se para um apartamento em Milwaukee em maio de 1990. Apesar das consultas regulares com seu oficial de liberdade condicional, ele permaneceu livre para cometer 4 assassinatos naquele ano e mais 8 em 1991. Em 22 de julho de 1991, Dahmer atraiu Tracy Edwards para sua casa com a promessa de dinheiro em troca de sua companhia. Uma vez dentro, Edwards foi então forçado para o quarto por Dahmer com uma faca de açougueiro. Durante a luta, Edwards conseguiu se libertar e escapar para as ruas, onde sinalizou um carro de polícia. Quando a polícia chegou ao apartamento de Dahmer, Edwards os alertou sobre a faca que estava no quarto. Ao entrar no quarto, os policiais encontraram fotos de corpos, membros desmembrados e outras coisas perturbadoras, o que finalmente levou à prisão de Dahmer. Eu não quero ver minha mãe passar por isso novamente. Dahmer foi acusado de 15 homicídios e o julgamento começou em 30 de janeiro de 1992. Apesar das evidências esmagadoras contra ele, Dahmer se declarou inocente por motivo de insanidade devido à natureza de seus impulsos incrivelmente perturbadores e incontroláveis. Após 2 semanas de julgamento, o tribunal o declarou são e culpado por 15 acusações de assassinato. No final, ele foi condenado a 16 sentenças de prisão perpétua, totalizando 967 anos. Eu nunca quis a liberdade. Francamente, eu queria a morte para mim mesmo. Isso foi um caso para contar ao mundo que eu fiz o que fiz não por motivos de ódio. Eu não odiava ninguém. Eu sabia que estava doente ou malévolo, ou ambos. Agora, eu acreditava que estava doente. Em maio do mesmo ano, ele se declarou culpado pelo assassinato de sua primeira vítima, Stephen Hicks, e recebeu uma sentença adicional de prisão perpétua. Dahmer passou apenas algum tempo na prisão antes de ser morto por um companheiro de cela em 1994. Eu deveria ter permanecido com Deus. Eu tentei e falhei, criando um holocausto. E se eu pudesse dar minha vida agora para trazer os entes queridos deles de volta, eu faria. Sinto muito profundamente. Eu mereço qualquer consequência que eu tenha por causa do que fiz. Ele que tentou uma fuga da prisão, que resultou na morte de 4 funcionários da prisão na instituição correcional Pasquotank, na Carolina do Norte. Eu o esfaqueei umas 4 a 8 vezes. Michael Brady estava enfrentando uma sentença de 24 anos de prisão por uma condenação por tentativa de assassinato após atirar em um policial rodoviário do estado da Carolina do Norte. 4 anos depois de começar sua sentença, Brady e outros 3 detentos brutalmente assassinaram 4 funcionários da prisão com martelos e tesouras. Eu bati em Jeffrey Hall até ele parar de se mexer. Não sei quantas vezes o atingi com um martelo. Esse homem, Michael Brady, agrediu aquele homem, George Midget, como se estivesse tentando quebrar concreto. Brady então tentou pular uma cerca, mas foi capturado sob a mira de uma arma. Durante o julgamento, os promotores argumentaram que Brady foi quem planejou o ataque e não demonstrava remorso pelos assassinatos. Após a condenação de Brady, ele agora se pronunciará durante a fase de sentença. Eu estou aqui para contar a verdade. Você pode me perguntar qualquer coisa e eu vou contar a verdade. Quer doa ou ajude, eu não me importo com isso. Você não acredita que está louco, não é? Não, eu não acho que estou louco. E você sabe a diferença entre certo e errado? Sim. Então você sabe que assassinar é errado. Assassinar é um nome diferente para a morte, mas sim. Sua liberdade significava mais do que as vidas deles? Sim. E agora o juiz lê a recomendação do júri.
O júri recomendou por unanimidade que o réu fosse condenado à morte. Brady parece completamente sem emoção e o juiz posteriormente concorda com a pena de morte. Agora ele está detido no Colorado, aguardando a execução de sua sentença de morte. Nada é mais assustador do que encarar os olhos de um assassino, e esses assassinos foram os mais aterrorizantes. Temos Kwaohuru Govan. Embora você possa pensar que este homem sendo arrastado e empurrado no tribunal é um ninguém, ele foi responsável por assassinatos horrendos. Tudo começou em fevereiro de 2005, no Brooklyn, quando partes do corpo de Roshan Brasil foram encontradas em sacos dentro de um túnel de metrô no Brooklyn. O caso ficou sem solução por 12 anos, até que o assassinato foi relacionado à última pessoa com quem ele foi visto saindo do metrô, que estava preso na Flórida por roubo à mão armada. Govan foi enviado de volta a Nova York, e seu DNA o vinculou a mais um assassinato, o de Charabia Thomas. O caos em torno de Govan o seguiu até o tribunal, onde ele teve que ser literalmente arrastado para dentro e contido. Govan estava sendo barulhento, não cooperativo e francamente irritante. Estou te enviando de volta. Você vai me ver amanhã. Até lá você deveria estar perto dessa mesa, que não se move. Minha cadeira está sendo... Eu não consigo respirar. Ele estava convencido de que estava sendo incriminado, mas havia evidências suficientes para sugerir que Govan poderia ser um assassino em série. Os julgamentos enfrentavam complicações devido à recusa de Govan em ser filmado. O DNA do Sr. Govan não estava registrado até que ele foi preso e acusado por um assalto na Flórida. Uma vez que isso foi registrado, foi por isso que conseguimos fazer a correspondência com o homicídio de Charabia Thomas. Foi condenado a 25 anos de prisão perpétua pelo assassinato de Charabia Thomas, enquanto o julgamento pelo assassinato de Roshan Brasil ainda está em andamento. Esse perpetrador em particular tem estado por todo o país. Ele esteve na Flórida, esteve na Califórnia. Vamos prosseguir com isso. Qualquer outro caso que possa se enquadrar nesses crimes. O exemplo do caso de Sidney Newen, também conhecido como Sidney Newsom, que causou tumulto durante sua aparição perante o juiz do Distrito Sul, Aubrey Rice, no Tribunal de Justiça do Condado de Pike, enfrentando uma acusação de violência doméstica. Não se deixe enganar pela fachada de arrependimento. As ações de Nan no tribunal vão chocar você até o final. Inicialmente composto, ele revisou documentos até que um toque na mesa de um oficial de transporte pareceu desencadear uma mudança. Eventualmente, Neil se recompôs, mas não estava pronto para concluir os procedimentos. Visivelmente irritado e chateado, Neil envolveu-se em uma discussão com o juiz, levando o juiz a sinalizar para sua remoção. Inicialmente, Neil parecia que obedeceria, mas logo ele explodiu, pegando um monte de papéis e os jogando no juiz, iniciando o caos. Os funcionários do tribunal se afastaram, sua mãe gritou e pulou, enquanto a descontrolada oficial de transporte lutava para manter o controle. As ações de Neil não pararam por aí. Ele lançou um telefone no juiz e derrubou um monitor de computador. O juiz Rimes decidiu que já era suficiente e era hora de retomar o controle de seu tribunal. Apesar da resistência contínua de Neil, o juiz Rimes conseguiu contê-lo, com o irmão de Neil se envolvendo. Eventualmente, mais autoridades intervieram para retirar Neil da sala. Uma vez que a ordem foi restaurada, o juiz Rimes voltou ao banco e retomou os procedimentos. O irmão de Neil não foi acusado de nenhum crime e foi retirado do tribunal. Neil foi acusado de uma acusação adicional de desacato ao tribunal e cumpriu 48 horas de prisão.